Legal. Então, a princípio, hoje, essa apresentações que ela me conhece já há uns 15 anos, mais ou menos, né? E depois ela se apresenta, a Ana vai pegar a palavra hoje sobre identidade, né? A Ana se apresentando, a Ana, na verdade, ela é estilista e ela passou por um grande testemunho de transformação. Na verdade, não é exatamente transformação, a gente encontra nossa identidade, né? A diferença é que a gente não vê e basta uma intimidade com Deus para a gente acessar. Então, o momento vai entregar esse testemunho com a palavra do que aconteceu com a vida dela, com ela, com a vida dela. E eu quero agradecer muito quem trouxe também as doações do bazar. A nossa projeto São Pezinho e para honra e glória do Senhor, eu não fico com quantidade, nem aquilo que a gente realmente quer fazer do jeito nosso, porque não é nós, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer fazer na nossa vida através de nós. Então, depois vocês sentirem de olhar, de divulgar, de ver que realmente a gente vai persistir no bazar, porque a última palavra que eu recebi, que as mulheres, elas viram com lágrimas de sangue e eu ajudaria a trocar as vestes. Então eu orei a Deus e falei assim, como que eu vou ajudar, além de curar o emocional, como que eu vou ajudar a trocar as vestes? Então eu falei, então eu vou ativar o bazar, aos pouquinhos a gente vai ajudando elas a trocar as vestes conforme o testemunho da Ana que veio para casar com o tema de hoje, o bazar e o tema de hoje. Então por isso que eu creio, e eu creio que a gente vai ter assim, não só o bazar, como a gente vai ter leilão de peças. Leilão de peças. Entendeu? Algumas peças sendo leiloadas, ainda mais. E eu creio nisso. É só um treino. A gente está só treinando daquilo que virá. E eu sempre tenho um versículo em mente. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, fiel no pouco, de ter dias a gente chegar na cabeça e falar assim, não tem nada para fazer bazar, ou armazém. Hoje a gente já tem fixo, quarta-feira, já está liberado fixo. Você lá sempre aqui, gente. Teve dias a gente olhar, a gente vai fazer uma oração, vamos orar no café. Pois é, mas só vamos lugar no café. Mas a gente vai orar. A gente já não tem mais isso. Já mudou. O cenário já mudou. A gente já tem um lugar fixo. Claro que eu cheguei já também aqui na minha casa, mas eu morei no apartamento, aí cabelo, o Senhor confirmou para daqui para lá. No mundo do cabelo, não jogado. Não confirmou. Ele já vim na minha casa, não serve. Quem só não tivesse, mas o Senhor não confirmou. Quando a gente fazia o cabelo, era bem pequenininho. No ano passado. Então, mulheres, eu estou muito bem, eu estou muito feliz e muito grata. E a gente vai fazer uma oração para abrir um café. E alguém tem algum pedido de oração para a gente estar numa mesa intimista? E o que Deus quer com isso, né? Isso que eu não preciso perguntar. Era justamente saber da vida da pessoa, olhar pela pessoa. E ela dele já não está pensando que eu não também 2 vezes. E agora ela está, inclusive, no grupo. Então, Deus, essa estratégia é uma forma de conectar a gente com essa família. Então, Deus colocou essa família por um propósito. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos essa tarde que está marcada por Ti, Pai, por Tua presença. Nós sabemos que muitas mulheres gostariam de estar nessa mesa, nesse ambiente. Gostaria de tirar um minuto de oração para ele receber, assim como nós estamos ali recebendo por essas causas aqui colocadas. Mas muitas não conseguem, Pai. Então nós clamamos, nós profetizamos que todos esses pedidos de oração sejam atendidos nessa tarde. Nós profetizamos que haverá transformação na família desse Senhor. A Vanessa cumprirá o propósito dela com Cristo. Haverá cura nesse homem que sofreu no velho carreiro, no acidente. Haverá milagres, prodígios e maravilhas. A partir do poder da unidade que é entre nós. E
Senhor Jesus, eu creio e desde já recebo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente vai escutar o louvor e depois uma dinâmica também, né? Aí eu vou assistir. Amém. Tudo bem, mulheres? Um abraço na mulher tradicional ali. Vamos se levantar. Um abraço, diga bem-vinda em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui. Abraço e honra de mulheres. Em nome de Jesus. Mulher gosta de abraçar, né? Mulheres, eu não sei como você chegou aqui, né? Não sei como você está, mas eu quero apresentar uma mulher que estou aqui hoje. Eu quero apresentar uma mulher que talvez você conheça, ou talvez seja você, talvez você se identifique com essa personagem que eu vou fazer agora, tá? Eu estou com muita dor. Quem pode me ajudar? Eu estou com dor. Alguém pode me ajudar? Ninguém pode me socorrer. Eu estou com dor. Tá doendo muito. Para participar. Alguém pode me ajudar? Ana, você pode me ajudar? Eu tenho certeza. Deixa eu te ajudar. Será que isso vai tirar minha dor? Vai tirar. Ai, que dor. Eu vou dar para você. Muita dor. Ai, Ana, mas não me cabe. Me ajuda, você Não me serve, Ana. Pelo amor de Deus, tá aumentando a minha dor. Não me cabe, Ana. Não cabe em mim. Ana, não quero isso. A minha dor é emocional, é a minha alma, é o meu espírito. Eu pareço que estou bem, mas eu não estou por dentro, eu estou arrebentada, eu estou ferida. Não são roupas, não são pessoas que vão me ajudar. Não, Ana, isso não vai me ajudar, Ana. Eu preciso de vestes reais. Eu preciso de alguém que me socorra. Alguém que me dê uma palavra. Existe alguém que pode me ajudar. Senhor, meu pastor. Ai, que alívio. A dor da minha alma passou. Eu encontrei a palavra. Eu encontrei o consolo para minha alma. Amém, mulheres? Que você possa pensar nisso, que muitas vezes a gente procura em pessoas, em objetos. Eu falo isso porque eu atendo mulheres todos os dias e às vezes ela tem tudo. Hoje mesmo, umas 10 eu atendi uma mulher que ela pode comprar o que ela quiser. Ela estava numa mansão linda e poderosa, mas ela estava destruída. O marido não mandou ela pegar as malas em mim. Ela não reconhece ninguém. Ela deixa ela para dentro, mas eu falei da gente. Então, tudo que nós precisamos, olha para sua irmã e diga assim: tudo que nós precisamos é da palavra. Fala de novo, fala para outra mulher: tudo que nós precisamos é da palavra. Nós vamos cantar um louvor. Se você quiser ficar em pé, qual versículo que você mais gosta, Maria? Na palavra. Na palavra, eu gosto. Salmo 139. Senhor, que são das minhas palavras. Pode deixar? Você, qual palavra que você mais gosta? Salmo 23. Eu não sei Você, irmã, qual palavra você mais gosta? 91, aquele que habita no esconderijo. Você, irmã? Também? Você, irmã? 22. Não lembro agora.
agora, Salmo 22? Eu acho que é uns convém calma nos cavalos, eu acho que é esse. Você, irmã, viu uma palavra que você guarda no seu coração? Josué 1. Isso aí. Você, irmã? Eclesiastes 3. Você, irmã? Descansará. Amém. Você, irmã? Eles fazem o plano rural. Eita. Amém. Você? Salmo 91. 91. No livro de Ageu, que fala que a segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa. Você? Esse é meu filho amado. Amém. Nós vamos cantar um louvor que diz: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu não sei se você conhece. Quer ficar sentado ou em pé? Fica à vontade. Sentado? Então feche os seus olhos agora, nós vamos louvar ao Senhor. Pense nessa palavra que você tua palavra escondi no meu coração pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondida em silêncio, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Consagre, Senhor, os seus dons. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar,
está do seu lado. Esse louvor diz que o Senhor nos chama para andar sobre as águas. Amém? Nessa tarde o Senhor está te chamando para andar sobre o seu impossível, sobre o seu milagre, sobre a sua cura, aquilo que você precisa. Sabe quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas? Esse louvor é isso. Deus está te chamando para um novo nível, novos lugares, novos acessos, nova comunhão, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus. Orando da semana, vai pedindo a Deus a força, a ela, da saúde, os projetos. Vamos me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E com o mistério, meu amar, eu confiarei. Somente a ti descansar.
Deus. Amém. Encontro anjo. Eu comecei esse meditar em nome de Jesus, Senhor. E tem sonhos? Amém. Olha para o seu irmão e diz assim: eu profética, estou sonhando os sonhos de Deus. Nós vamos cantar só o refrão, porque a internet está indo. Vai cantar todo mundo junto. A gente vai ao vivo. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Existe uma nova dança em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Existe uma nova dança em mim. Tem uma nova dança. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu veria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Eu já tirei com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já chorei enquanto o céu semeava, agora eu canto com júbilo. Glória a Deus, gente, ouviu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Quem sabe fazer uma filha? Mas obrigada, foi incrível. Eu gosto disso, quando todo mundo canta junto, pra mim essa é a verdadeira louvor. Ouvir a voz de cada um. É Deus ele que mais festa. Amém. Eu sou orando por ele, eu sou filha amada do Senhor. Ser estilista é algo, é uma função que eu sou deixar de ser, eu não deixo de ser filha amada. Isso que eu aprendi nessa caminhada nesse processo do Senhor. Contando um pouco da minha história, a minha família ela não é cristã, ela é de múltiplas religiões, vamos dizer assim. Segundo a minha mãe, na ignorância dela, né, do que ela conhecia, na verdade, tudo era Deus, tudo era bom. Então eu estudava no colégio católico, minha mãe me buscava e levava os seus filhos, né? E aí ele voltava para casa, ela aplicava nele comigo, cromoterapia e várias terapias. Então eu cresci nesse ambiente que eu amava muito a obra dele, mas no dia a dia era muito de simpatia. Mas esse desejo, esse vazio sempre existiu dentro de mim. E essa busca constante. Então eu permaneci nessa busca constante, não só dentro da religião, mas também da filosofia, do limite, que é alguém que eu gosto muito pessimista. Deus me disse que no sexual, as coisas que eu senti rejeição pelos meus pais. Nessa rejeição eu estou ainda trabalhando, estou sendo curada. Quanto mais eu busco o Senhor, mais Ele me revela. E a roupa, a moda, ela sempre fez parte. Quando eu era criança, eu escolhi a minha roupa, a minha irmã mais nova era adotada. E ela foi adotada, ela era muito pequenininha. Mas eu amava, porque eu era minha filha, eu pegava minha roupa. A minha mãe escolhia, e quando ela ia dar banho numa, eu escolhia a roupa para comprar com a minha. Então a moda ela sempre teve presente, desenhar roupas era uma brincadeira na minha vida. E a minha mãe me levava no costureiro, que nós tínhamos de criar as roupas que eu era criança. Aí eu gostei dessa parte de cima, gostei dessa parte de baixo, agora vamos escolher os tecidos. Então eu tive essa liberdade também. E então a moda sempre foi presente quando eu não escolhi fazer moda, porque a moda não dava dinheiro para eu enrolar. Então eu estudei muitas coisas, eu fiz faculdade de física, depois eu fiz faculdade de direito.
para depois de fato para a moda, eu não sentia. Era o que eu queria, mas aquilo não era bom. Então eu via naquele lugar e me sentia desqualificada, porque eles diziam, não vai ser nada, vai ser uma costureira, por que vai fazer moda? Mas você não serve para mais nada. Exercício, não se formou, meditei, não se formou, não serve para nada, vai fazer moda. E eu fiz moda, e aí mesmo estando na faculdade da moda, eu ouvia muito que moda era fútil. E era muito, eu tinha muita dificuldade de rebater as sociedades diante dessa palavra. Eu me sentia ainda não pertencente. E nesse não pertencimento, eu continuei buscando. Então, eu estudei budismo, fui no período da vida, fui para o taoísmo. Aí, comecei a trabalhar com figurino, estudei que as outras elas são um pouco mais exageradas. Mas, porque na minha essência, eu tenho essa questão da criatividade. Eu gosto de figurino, eu gosto das coisas. Então, eu fui com figurino. E aí, o que me falaram, lá só tem gente drogada e gente bêbada. Falava os profetismos, foi aí que eu caí de novo. Então, me droguei, virei alcoólatra, trabalhei com figurino, para circo, teatro, para cinema também. Porque no meio artístico que eu andava, foi profetizado que eu só ia circular com essas pessoas. E realmente, como eu morei eu circulei nesses lugares e a minha vida se afundava. E era muito curioso que, apesar de naquela época eu frequentava sendo espírita, praticava yoga, então eu já estava estudando sobre isso, sobre plantas. A minha avó, ela era parteira de igreja, então eu veio como legado aí de muitas coisas fora do Senhor, do caminho do Senhor. Então eu ficava lá me drogando, depois eu estava tomando ayahuasca, que eu podia entrar. Eu fui caminhando em muitos lugares e cada vez mais perdida. E eu me lembro de uma situação bem pesada mesmo. Além disso tudo, eu tinha uma relação tóxica com Deus. Eu procurava a Deus quando eu estava na fossa, eu não sabia mais o que fazer. Eu estava morando no Porto de Pelotas, aí eu estava terminando a faculdade, eu estava com pessoas mais velhas que não estavam muitas provas pesadas, eu estava com perto do mar. E aí eu passei muito mal. Eu fiquei uns 3 dias no parque escuro. E eu só vomitava, tomava água, vomitava, eu ia morrer ali. E aí eu falei a Deus, me tira isso aqui. E aí, em 2 dias, o oportunidade de mudar para Porto Alegre e aquelas pessoas que eu me relacionava nunca mais falaram comigo. Mandava mensagem e não respondia. Então, tá, acabou o ciclo e eu achei que Deus nunca mais ia fazer. Mas eu nunca queria mais ver. Quando eu estava lá em Porto Alegre, eu caí de novo. E quando eu usei de novo, foi muito duro. Eu me trabalhei com uma pós-graduação em modelagem, eu era com trabalhava com no geral e também era professora de educação. E aí eu usei cocaína, pegava naquele dia, eu precisava fazer uma película, era muito pequeno na película. E eu caminhava na cidade, sendo arrastada, eu não podia ir lá, porque eu sabia que se eu não fosse, eu ia perder o trabalho. Então, naquele dia, para mim, ficou preto branco. Aquela raiz, eu caminhava nas ruas e eu via tudo preto e branco. Eu não via cor e eu queria para morrer. E isso foi desde criança, né? Vários momentos da vida que eu fui para morrer. E nesse pedido para morrer, eu conheci um novo diretor de balneário, já na educação espírita há 2 anos, lá é CNG de Vazar. E eu estava muito triste e eu estava no espiritismo, eles falam que a morte, o suicida, vai para um grau, para o inferno e não sai mais de lá. Então, nessa consciência, eu dizia, eu quero me matar, mas acho que o jeito me mata. Então, eu estava em casa, falando, Deus, me mata, eu não quero viver, eu não sei mais o que fazer. Porque aqui em Balneário, eu acordava cedo, eu sabia me alimentar bem, eu acordava, comia bem, trabalhava, mas eu não me sentia feliz, eu me sentia pesada. Isso é muita culpa de tudo. Eu fazia um trabalho, entregava, eu passava o tempo inteiro fazendo trabalho, me sentindo péssima, que não ia dar certo, não estava bom. Então, todo o processo até finalizar era muito sofrido. Aí depois que entregava, eu sou feliz, nossa, por que eu sofri tanto? E foi vários momentos assim. E nesse dia que eu chorava e falava, Deus me mata, eu lembrei que me veio a visão de quando eu era criança, né? Eu olhava para o telecâmbio e eu olhava depois de trabalho.
Senhor, isso não existe. Eu já estava lendo um livro, Poder Subconsciente. Ele fala muitos versículos da Bíblia. Então, a partir desse versículo que eu fiz essa oração, quando a palavra diz que existe uma paz que excede todo entendimento, e se existe, eu quero conhecer. E aí passaram alguns dias e eu estava caminhando na praia e a sensação que eu estava pisando em nuvens. E eu senti que era Deus. Então tá. Nesse dia eu fiz um voto. Se eu tentei sentir a paz, eu vou ler a palavra todo dia. E quando eu senti a paz, eu senti que era ele. Eu sabia que era. Então tá, vou ler. Quando eu me ajoelhar, eu dizia, o que eu leio? Tinha a nossa Bíblia, o que eu leio? E o Espírito não sabia que era o Espírito Santo, mas me sempre foi errado. Salmos tal. Jeremias, mas tem esse nome? Era assim. E nessa busca, Deus realmente foi abrir umas portas. Uma aluna de costura crente, então ela pedia para ouvir o louvor, aí eu ia tirando as minhas dúvidas e Deus foi trabalhando comigo. Aí Deus foi mandar o seu Espírito. E aí eu comecei a perguntar para ele, vou continuar indo? Vai. Eu tá, vou continuar indo. Nisso eu conheci a Rei, assisti online e conheci principalmente uns meses depois. Eu falei, eu vou continuar servindo lá, transmita e até aqui, e ele não, ele vai fazer dessas roupas. Eu tinha muita roupa que eu tinha comprado com o seu Espírito. Então eu juntei todas as roupas lá e devolvi as roupas, sapatos, tudo que eu comprava com o Espírito, eu devolvi. E eu ia, e eu via que tudo era sujo, mas eu olhava materialmente, estava limpinho. Mas tudo já é sujo, e eu não entendi o que estava acontecendo. Mais uma vez que eu continuo. E aí, no momento, tem a sessão mediúnica, né? São 3 pessoas, uma está anotando, a outra faz a interpretação, oração, e a outra vai recebendo. Então, põe o nome da pessoa e ele vai orar, ver o que ela precisa. E nisso é o que ela vai receber a mensagem. E era sobre o liberalizador do seu espírito. Ele estava gripado, alguma coisa assim. E naquele dia eu tive a visão aberta de que ele estava no centro, tinha piche por todas as paredes e tinha um monstro que puxava ele do piche, que ele não conseguia sair do lugar. O coração dele era um radioativo, era verde neon, ele ficava piscando e aqueles demônios puxando. Depois que eu vi aquela cena, eu entendi porque aquele era o último dia de página. Deus me revelando a sujeira espiritual no lugar físico que aparentemente estava ali. Então, a partir e Deus foi revelando sobre as roupas. Quando Deus ouvi, ele falou, eu já te dei roupas agora. O que você está fazendo com essas roupas velhas? Porque Deus sempre gostei de ver só uma questão de modelagem diferente, antigamente, né? Consegui encontrar uma modelagem diferente, tipo de qualidade. Então, eu buscava essas coisas. Com criação, não só, mas ali que eu disse, né? Eu estava comprando, porque está na moda, é fashionista, isso, aquilo. Então Deus, quando eu pegava uma roupa de vestuário, ele falava, eu já te dei desta roupa, para com isso. Mas ele não estava falando de, comigo, particularmente, era sobre, eu já te dei dom de fazer roupa. Por que você está usando a roupa dos outros? Aí eu estava. Então hoje eu faço as tuas roupas. Sim, sendo estilista, eu produzo minhas roupas, então eu fiz e eu posso pedir uma peça para você produzir para mim? Sim, aí eu fico diretamente para ti, para o evento, que quer experienciar, como quer sentir. Aí, nessa eu já estava buscando ser o mais natural possível. Então, eu tinha uma época também que eu não usava de cosméticos, nem cabelo, nem corpo. Então, eu acabei aprendendo muito sobre essa questão de a pele é nosso maior órgão, do tempo colocado, ela absorve. Então, eu já estava buscando isso. Trabalhando com líquido, com algodão orgânico, trabalhando com lã, preciso de fibra natural, que é isso que está lá na palavra. E eu sempre senti muita dor para fazer as coisas. Eu não quero mais trabalhar com moda. Aí a vez aqui, o tabernáculo é todo de padrão, Senhor, eu faço, mas eu continuo.
E a beleza da identidade é justamente sobre essa. Deus, ele quando cria, ele primeiro vê e vem para Deus. Quando ele faz o homem, ele façamos o homem em imagem e semelhança. Ele não cria, ele faz o homem, é diferente, ele nos faz. E nesse processo ele foi me despertando para essa identidade. E no ano passado, Deus mandou fazer um chapéu. Eu não sei por que chapéu. Eu tenho essa informação na noite, né? E eu não fazia chapéu acho que uns 8 anos. Ele faz chapéu, eu não pra quê? Ele não dizer. Faço. Eu nunca fiz. Então eu fiz uma sequência, gravei no YouTube também como fazer esse chapéu. E aí, o que é isso? E no dia que eu estava em casa, coloquei o chapéu, ele falou, a coroa que eu já te dei no visível, agora está no visível, coloca o chapéu. Ele estava me chamando para ter essa autoridade. Esse que você fez? Foi a pedido dele. Deus é muito bom. E ele vem falar, ele comunica comigo através das vestes. Então, quando eu estou na igreja no louvor, eu fecho o olho, eu enxergo as coisas espirituais do mundo. E aí eu quero muito lá fazer, vamos fazer, só que não cabe no mundo natural. É muito criativa, é muito diferente. A arte dentro do gospel ainda está sendo construída, numa roupa mais elaborada, num pensamento diferente, mas sempre vai buscando as identidades. Só porque eu estou sendo diferente, buscando uma peça mais elaborada, eu vou continuar buscando essa identidade, que é como eu revelo essa identidade. Então a gente não é o que a gente faz. Eu sou de imagem e semelhança de Deus. Tu é imagem e semelhança de Deus. Ele te chamou para essa imagem e semelhança, para governar sobre todas as coisas, governar sobre os seus pensamentos, governar sobre tudo aquilo que está por fora. Ser intencional. Então as roupas, ela revela essa intencionalidade que Deus já nos deu de governar. Permite, através das nossas vestes físicas, a gente revela essa serenidade, a gente busca todos os dias. Então, assim, a gente tem um poder de Espírito Santo bem diferente. Então, desde que eu comecei, eu entendi o Espírito Santo, eu falava a Deus, então, tudo que eu coloco hoje, tudo comunica. Existe uma ciência chamada semiótica. A semiótica, ela fala de símbolos. Deus comunica conosco através dos símbolos. O tabernáculo é uma reprodução daquilo que fala para o céu. Porque a gente não tem capacidade para ver a face do Senhor. Então, o que ele faz? Ele cria o tabernáculo para nos mostrar a glória dele aqui na terra. O tabernáculo tem a primeira volta dele, é uma cortina. E essa cortina é de linho, e ela é feita no deserto. Naquela época, tudo carmesim e azul e ouro, foram os fios que ele pediu para fazer os tecidos do tabernáculo. O que significa isso? É o azul, o vermelho e o roxo. São as cores mais caras até o dia de hoje para serem produzidas. Tanto quem fez a história da arte, a história da moda, quem estuda isso, entende que são as mais caras. E no meio do deserto, que Deus pede especificamente. E essas cores, ela tem essa simbologia. O azul é o sangue ideal do Senhor, o sangue é o camuflado, o vermelho, e o roxo é a união desses dois. É a nossa união com Deus. Então a verdade que fala, nós somos as pessoas que Deus é. E ele vem nos revelando. Ele fala com a gente através de símbolos. Eu falo com a minha irmã através de símbolos também. A maneira que eu me comporto. Por exemplo, se eu estou em um ambiente, eu vou conhecer alguém, quem eu vou escolher me relacionar? Aquela pessoa que está assim, empurradinho? Ela já está fechada, eu não quero conversar. Quem vai buscar? A pessoa que está melhor bem vestida, que ela está aberta, disponível. Então, quando se veste de Cristo, não é só a minha roupa, é o meu comportamento. E quando eu fiz a experiência do lar, eu tive muitas revelações dessa comunidade que eu não conhecia. Eu estava muito do lugar, eu dava conta de tudo, eu resolvia tudo, apesar de eu não me para casa. Eu ia lá e fazia.
Então a gente acaba afastando que Deus realmente quer para a nossa vida, nós como mulheres femininas, que a gente possa receber do outro. E quando eu também, às vezes eu não tenho que ir sobre a roupa, mas não é sobre a roupa, é sobre a postura. Se eu entendo que eu sou mulher, que eu sou filha, amada, mimada do Senhor, eu vou mudar minha postura. Eu vou arrumar, eu vou estar disponível para receber as pessoas. Seja que tipo de bateria, eu sei com certeza, eu vou lugar dele para mim tem gentileza. Ela sempre recebe, a gente tem muito valor, independente de qualquer situação. Seja gentil comigo. Então, nesse ciclo da cerimônia, o vermelho, por exemplo, as placas de pare, tudo que atenção, porque a ciência explica que o vermelho é a primeira cor que o olho vai ver como ele comunica. É a primeira cor que a criança olha, você pode ver, aquele está com o corpo vermelho, olha para a criança, olha para a boca, porque chama a atenção. Então, tudo comunica. A gente tem que ter essa sutileza no olhar, falar do Espírito Santo. A roupa que eu vejo está refletindo a santidade, o que eu quero de fato mostrar que eu sou. Eu sou mais divertida, o que é divertido para mim? E a partir disso, como eu posso comunicar através das minhas roupas e do meu comportamento? E questionar tudo na vida bom que você se pode. Então, não adianta querer saber me vestir se eu não vai um dia para olhar minhas roupas. Eu preciso olhar para elas. E botar uma blusa, vou botar uma calça, uma saia e outra saia. Essa blusa combina. E aí vai gerando um repertório dentro do teu guarda-roupa. A gente não precisa comprar, a gente precisa entender o que já tem. A partir desse entendimento que a gente vai fazer uma boa e nova escolha. De escolher roupa de qualidade, não aproveitar uma dica. Você está numa guia, uma preço? Ok, mas tem esse entendimento, o que vale a pena, o que não vale. Então, roupa de esses tecidos, o linho, a seda, a lã, o algodão também. O Brasil ele é o segundo maior produtor de algodão orgânico. A seda da Hermes, por exemplo, ela é comprada no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem produtos de altíssima qualidade. A gente precisa, de fato, ter esse entendimento e investir no que a gente tem aqui no meio de carro, mediando coisas, usando preço. E a partir disso, eu fiz uma escolha. Isso vai passar por gerações. Hoje não tem roupa da minha mãe que eu não vou fazer. Mas até pouco tempo atrás eu tinha casado com roupa de linho da minha mãe. Eu tenho alunas que têm lençóis da bisavó de linho. Eu vim enxoval, porque antigamente era menino fazer o enxoval todo bordado e passar de geração em geração. Esses hábitos que a gente perdeu, em virtude da sociedade, da lei que a gente vive hoje, a gente pode resgatar. Quando a gente busca seriedade, quando a gente busca entender o que é o feminino, como que eu estou guardando lá dentro da minha casa, porque no ano passado meus pais adoeceram. Eles moraram comigo durante 9 meses. Eu falei, vocês podem ficar, mas não podemos casar e nós vamos embora. Resolver e melhorar a saúde. Realmente, eles melhoraram a saúde, no início era visível, de maneira que eu não acordava, preparava o café da manhã, mudava todo dia. Se eu me levantava e eu falava bem roupa, eles já ficavam incomodado. Mas quando eu dizia, vem cá, vamos todo mundo se abraçar. E aí a gente se abraçava, eu pai e banho. Vamos fazer aquela oração. E aí a gente fazia uma oração. E aí eu percebi que eu podia ficar leve para todos. Porque eu me posicionava. Eu fiz um teste, o dia que eu trabalhava mais ou menos, eles ficavam namorados, já não queriam fisioterapia. Quando eu tratava bem, a igreja deles elevava, eles ficavam felizes, hoje eu vou passar do ônibus. E eles viam com a maior alegria. Quando eu entendo quem eu sou, mulher feminina, que cuida, guarda, não é chamou, nada vetado, nada faltando, nada fora de algum lugar. Então, olha os seus guarda-roupas, aquilo que tiver manchado, se desfaz, aquilo que tiver furado, que não dá para ser costurado, se desfaz também.
mas uma língua desses lugares guardam espíritos inimigos, de escassez, e são brechas que a gente acaba bem inconscientemente para outras situações das nossas vidas. É muito importante ter esse olhar fino, ter esse entendimento. Eu estou nesse momento de uma muito grande, estudando o papel espiritual, e eu tive uma revelação muito forte, eu gostaria de compartilhar com os outros também, para a gente orar. Cada um no seu lugar, posicionado, se senta confortável, relaxa, cruza as pernas, dois pés no chão, vamos lá. Eu vou contar vocês para botar a mão no umbigo e a gente vai orar. Senhor, Jesus, Espírito Santo de Deus, venha até nós, nos lava, Senhor. Prova as nossas vestes, são as nossas vestes espirituais, as nossas vestes. Vem, Senhor Jesus, lava toda a nossa iniquidade, a tua palavra diz, nada fica escondido. Revela, Senhor, aonde não há santidade. Porque me comprometo e faço uma aliança contigo. E que a partir de agora, eu busco santidade em todas as áreas da minha vida. Senhor, revela. O que eu preciso fazer? Para estar mais perto de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo, abre o peito, ouve o nosso Espírito Santo, pede que ele fale contigo. Inspira pelo nariz, solta pela boca, relaxa, treina o Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Deveria mais Senhor. Obrigada pela graça. Obrigada pelo amor. Eu te agradeço pela tua presença. Eu vou fazer algumas. Mais uma. Mais pertinho. Meninas, vocês querem seguir a minha terapia, eu fiquei à vontade. Eu amo estar aqui. Eu gosto hoje também, acho que vai relaxar. Nosso último, ele está reduzido, mas ele foi uma oportunidade. E depois vocês também, que amor e Deus, cara, medida na palavra. Vocês sabem que eu lembro de uma fé. Hoje em dia,
E ela está vindo a perguntar para ela. Isso, foi legal. Parou?